Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui na Corda Vascaína, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais, você aposta, ganha seu dinheiro de forma correta e se divertindo. Você vai usar, o link está aqui no primeiro comentário, você faz o seu cadastro e vai fazer a sua aposta. Aproveita aí os jogos do meio de semana e você escolhe um jogo. E você bota uma grana, coloca a palavra Ave Mais embaixo, vai dobrar. Colocou 20, 40, botou 40, vai para 80. Você faz a gordura, aposta, vai no azarão de repente, ou vota no empate, vale muito a pena. Você ganha dinheiro e a 1xBet paga rápido, paga bem. É uma empresa correta que patrocina grandes clubes e também grandes campeonatos pelo mundo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. E também quero aproveitar para pedir a você aqui, ó, capinha da Golcase, olha que maravilha para você enfeitar o seu celular, produto oficial do Vasco da Gama. Sim, tô tirando aqui que eu recebi as minhas, olha que maravilha, ó, para iPhone, para Samsung, para Xiaomi, para todos os modelos, para Motorola, você pode fazer inclusive customizado, ó, colocar a sua marca, colocar as suas letras ou então de alguém e dar de presente. Como é que você faz? Aqui na descrição do vídeo você tem um link, você vai direto para a página da Golcase com as capas do Vasco. E aí você lá escolhe o que você quer. Tem uma promoção, você comprando 4, 2 saem gratuitamente. Você ainda pode usar o cupom GOLVASCAÍNOS. GOLVASCAÍNOS, você tem 5% de desconto. Golcase, parceira também do canal Ave Mais. Bom, ontem foi um dia muito importante, porque o Vasco está aí numa semana que pode ser a sua última semana como clube associativo. Sim, o Vasco vai ter na próxima quarta-feira, amanhã, portanto, a reunião do Conselho Deliberativo depois que a liminar que foi concedida ao deputado Fábio Silva foi cassada. Ela sendo cassada, deu condição de que o rito da SAF continuasse. E qual é o rito? Faltam 2 degraus, 2 passos. O primeiro vai ser dado amanhã, com a reunião do Conselho Deliberativo, que vai apreciar o parecer dado pela comissão montada pelo CD, que tinha várias correntes políticas. E esse parecer foi emitido, divulgado. Ontem, inclusive, aconteceu uma entrevista de Roberto Duque Estrada, presidente da comissão, e João Marcos Amorim, que é presidente do Conselho Fiscal, tirando muitas dúvidas. Inclusive, fiz uma pergunta lá, até a dúvida do conselheiro Luiz Manuel Fernandes, que queria saber como é que depois de 3 anos a associação, o clube, poderia garantir a parcela de investimento da 777, é 3 anos só e acabou, se há comissionamento ou não, enfim, várias perguntas feitas e eu vi todas elas sendo respondidas sem nenhum nervosismo, sem nenhum temor, esconder absolutamente nada. Pois bem, a liminar foi cassada e agora o rito é reunião do Conselho Deliberativo, como eu disse, parecer, e aí 10 dias depois, no dia 7, provavelmente 7 de agosto, o Vasco vai ter a sua AGE para definir a vida do clube, a vida principalmente do futebol. Sendo aprovada, no dia 9, o Vasco já joga, é claro que depende aí de trâmite burocrático, mas já estaria como Vasco SAF. E essa questão, ela precisa ser resolvida o quanto antes, para sim ou para não. É claro que a tendência maior, há uma grita muito grande, os sócios sentiram que o Vasco, na grande maioria, o Vasco não tem para onde correr. A situação é muito difícil, o clube não tem políticos confiáveis, o clube não tem credibilidade, não tem resgate para poder trazer dinheiro, garantias, enfim. O sócio, ao que parece, realmente deve aprovar a SAF. Mas, independente de aprová-la ou não, eu gostaria muito que isso chegasse a um fim, para que o Vasco pudesse andar, porque isso está trazendo um prejuízo muito grande à nossa grande alegria, ao nosso grande amor, que é o futebol do Vasco. Porque o Vasco se vê dividido por conta de ter um executivo como o Carlos Brasil, mas já está com o Paulo Brax, que é o executivo da SAF, que vai comandar. Caso o futebol do Vasco vire sociedade anônima, o Paulo Brax será o comandante, aí o Carlos Brasil será o quê? Mas enquanto o Paulo Brax não entra, o Carlos Brasil comanda, mas tem que dar satisfação a Paulo Brax hoje, o representante da 777. Então, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar,
que está dependendo dessas amarras, como, por exemplo, questão financeira. Roberto Estrada disse ontem, também nessa entrevista, e vale a pena você ver que foi ótima entrevista, pelo menos como ponto esclarecedor na minha concepção, ele deixa claro que os trabalhos já estão sendo feitos, que é claro que a 777 ela já pode ajudar, mas não financeiramente, porque precisa ter uma segurança. Qual é a segurança de que daqui até 7 de agosto está tudo tranquilo, não vai dar problema nenhum, não vai ter confusão nenhuma? E aí? Tem dinheiro envolvido, gente. É muito dinheiro, não é dinheiro de pinga, é dinheiro demais. Então, para isso, tem que estar com preto no branco, tem que estar com a coisa oficializada, para aí sim poder dar andamento a esse processo. E a 777, que é uma empresa jovem, sim, recente, principalmente no aspecto futebol, que também é uma desconfiança, mas na área de entretenimento, de negócios, de saúde, na aviação, tem sido muito pujante, muito forte, dinheiro trazendo dinheiro. Ela quer entrar no futebol, está investindo nos melhores profissionais, está buscando os melhores profissionais, trouxe Don Dransfield, que era o cabeça do Grupo City, tem Johannes Spohr, que veio do futebol alemão para o Genoa, o mesmo que mapeou, por exemplo, Roberto Firmino, Sebastian Arens, que estava no futebol italiano e que é alemão e que veio para o Genoa também, trouxe um novo diretor para o Genoa para liberar Johannes Spohr, para poder estar circulando, porque a 777 vai abrir o 777 Football Group, que é um grupo de futebol de todos os clubes. O Genoa, 15% do Sevilha, o Red Star, enfim, outros clubes que a empresa norte-americana está tentando adquirir. Então, diante dessa situação, o Vasco tem jogo quinta-feira. Eu costumo dizer que talvez esse pensamento meu seja um pensamento muito simplista, mas não é um pensamento de um traumatizado, de um torcedor do Vasco que tem medo, porque é assim. A gente pode pensar em tudo nesse momento, mas o mais importante é ganhar do CRB. Eu estou muito preocupado em vencer, em somar pontos. O Vasco se estagnou com o Maurício Souza. 18 pontos nos últimos 6 jogos, o Vasco ganhou 5 somente. É muito pouco, absolutamente muito pouco. Tem 3 derrotas nesses últimos 8 jogos que não deveria ter, porque era um time que vinha muito equilibrado. Mas eu quero que essa situação se resolva para dar tranquilidade, para que em caso, por exemplo, da SAF aprovada, se tenha verba para poder investir, poder contratar jogadores, que é muito importante para o Vasco nesse momento, que os salários estejam em dia, que a tranquilidade seja dada, que até o pontapé da obra para o CT seja feito. Porque tudo isso vai trazer um frescor, vai trazer uma animação, vai trazer para o jogador, fundamentalmente, uma esperança. No departamento de futebol, é claro, existem preocupações. Quem pode ficar, quem não pode ficar, quem vai ser esquecido, quem não vai ser esquecido, aquele que quer chegar mais próximo ao Paulo Brax, aquele que quer saber quem ele é. O bom do Paulo Brax é que ele é um cara fora do eixo Rio-São Paulo. Ele trabalhou no América Mineiro, mineiro ele é, depois foi para o Internacional. Então aqui ninguém tem essas amarras, esses conhecimentos que são até, de alguma maneira, prejudiciais, são danosos às relações nos clubes do Rio de Janeiro, fundamentalmente. No Vasco, ser amigo do amigo sempre tem um privilégio, e não pode ter. O Vasco, se virar SAF, vai ser um modelo profissional, em que as pessoas terão que dar resultado. Não é o amigo do amigo, não é o parceiro do parceiro, não é o cara que é amigo do jogador. Não, deu resultado, fica. Não deu resultado, procure dar, porque senão você vai para a rua. É uma empresa, e como tal tem que ser tratada dessa forma. Então, eu acho muito importante que isso seja definido o quanto antes, até para isso, para dar tranquilidade, por exemplo, ao Carlos Brasil, porque o Carlos Brasil, pelo Paulo Brax e pela 777, permanece. É um profissional que está fazendo um trabalho, na concepção deles, muito bom. Um time sem dinheiro, está na 3ª colocação do G4, faltando 18 rodadas para o final, não é um trabalho tão ruim assim. O Carlos Brasil não faz gols. A torcida critica demais porque é aquilo, jogador bom, tudo bem, não fez mais que obrigação. Jogador ruim, você não sabe nada, você é muito burro. Mas assim é o torcedor. Mas nós que somos analistas, eu não posso chegar aqui e dizer o Carlos Brasil é um fracasso. Não, o fracasso foi ano passado, o Alexandre Pássaro, que nunca nos colocou entre os 4, não vinha público, não se explicava, dava efêmeras declarações, tinha uma assessoria de comunicação que prejudicou demais o trabalho, que não conseguiu dar ao trabalho fluência.
um mínimo de link com o torcedor, talvez tivessem mais paciência, com o Marcelo Cabo principalmente, que saiu por conta de pressão a 2 pontos do G4 quando saiu. Então, não dá pra gente criticar o Carlos Brasil a ponto de compará-lo com o Alexandre Pássaro. Ele não faz um trabalho bom? Eu discordo. Não acho que Carlos Brasil faça um trabalho brilhante. Não acho que Carlos Brasil tenha sido feliz em muitas das suas contratações. Eu diria que mais da metade das contratações não deram certo, principalmente do meio para frente. Mas já falei isso aqui. Thiago Rodrigues, Yuri, Anderson Conceição, Danilo Bosa, Quinteiro, são jogadores que, de alguma forma, a gente não pode dizer que deu errado. Andrei, Figueiredo, Peck fazem uma temporada agora no profissional melhor, principalmente Figueiredo e Peck, do que fizeram no ano passado. Claro que o Peck não agrada a todo mundo, inclusive a mim, mas não pode se negar que o Peck tem sido uma peça importante tática. Agora caiu muito com o Maurício Souza. Figueiredo conseguiu fazer seus 2 primeiros gols no profissional, mostrando uma valência diferente. E o Andrei é um extra série. É um jogador que se deu confiança e ele subiu para o profissional como se estivesse aqui há muitos anos. Então, esse trabalho do Carlos Brasil, claro que tem limitações. Tem jogadores ruins, tem jogadores errados. A escolha do Maurício Souza, já falei isso aqui, pelo critério que foi, eu acho que foi perfeita. Gostaria de que outras vezes fossem feitas assim, essas análises, inclusive para o treinador de agora. Porém, entra, pode dar certo. Tem tudo para dar certo por conta do respaldo se repetir. Mas no caso do Maurício, ele quis fazer um diferente, quis colocar o seu molho e a gente até entende. Mas não dá certo num time limitado. Por isso que eu repito aquilo que eu falei ontem no Acorda Vascaíno aqui e também na nossa live tradicional lá no canal Atenção Vascaínos. Fala-se muito em treinador de um clube que nos últimos 7 anos trocou 21 vezes e que nos últimos 5 anos, em média, 4 treinadores trabalham no Vasco por ano. É muita gente. Será que também não seria necessário investir em jogador, buscar jogador? A gente sabe que existe esse caminho. Todos no Vasco, ninguém é cego, mas sempre tem aquela justificativa, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Realmente não tem. Pode ser que tenha, porque no dia 7 de agosto, a AGE sendo fechada, tem ainda uma semana para a janela, dá para se fazer o aporte, dá para se contratar aquele jogador que ainda não conseguiu o mercado, dá para se ter fôlego até um pouco antes, a partir de quarta-feira, porque o Conselho Deliberativo, dando parecer, marcando-se a AGE, já vai se ter 10 dias até a AGE, porque são 10 dias de quase certeza. Porque não há dúvida, o sócio deve eleger a 777 como parceira do Vasco. E aí você tendo 10 mais 7 são 17 dias. Dá para você buscar. Mas com que dinheiro, Flávio? Dinheiro futuro. É como se fosse um cheque predatado ali, para depois do dia 7 de agosto. Ou então na confiança se adiantar. Não sou favorável a isso sempre. Porque eu acho que o correto é o correto. Fechou, fechou. Já disse que o culpado da história, o erro da história, o errado é o Vasco. Não é a 777. A 777, ela quer ganhar dinheiro e vê no Vasco um grande manancial. Mas o Vasco não se ajuda, não consegue se ajudar. Então, em função dessas duas situações, desses dois pontos de vista, eu acho que a gente pode buscar um entendimento básico, mas talvez não cobrá-los tanto. Mas tendo esses 17 dias, dá para negociar, dá para amarrar e dá até para dizer, olha, a partir do dia 7 a gente fecha, a gente já deposita alguma coisa para você. Então, é uma semana importante, é uma semana fundamental. Eu ainda acho que pode dar alguma celeuma, pode dar algum problema, mas o jurídico do Vasco tem trabalhado muito. Há um clamor popular muito grande. Quem não quer é muito minoria, é uma minoria que continua lutando e com todo direito, é direito deles de lutarem, de quererem ao contrário, de não aceitarem a SAF. E quem é a favor quer que a coisa aconteça para que principalmente, e aí a minha maior briga, o sócio possa decidir. Acho que você colocar areia no caminhão do sócio, não deixando o sócio decidir, é uma maldade, é errado. Ah, mas tem 2 mortos na lista. A notícia que saiu ontem à noite. Bom, eu tive uma informação muito rápida na saída da live, de que o filho de um dos mortos votou. E isso é falsidade ideológica. Pode sobrar e vai sobrar. O Vasco vai tomar uma postura quanto àqueles que votaram em nome dos mortos. Só que você numa lista de mortos, se você não faz uma comunicação, não tem jeito. Como é que o clube vai saber? Como é que o clube vai ter noção disso? Agora, é claro que talvez fosse ainda mais trabalhoso, um por um, ligar para cada um para saber. Mas também se a pessoa vota online, como é que você vai dizer? Não, é Maurício.
Quantas pessoas não conheço que perderam seus pais, perderam pai e mãe e continuam movimentando a conta do pai, continuam tendo a movimentação até entregar o óbito, o atestado de óbito. Para que isso? Porque você precisa se sustentar enquanto não sai, por exemplo, um inventário. Então o dinheiro continua, mesmo circulando. Mas depois, quando sai o atestado de óbito, os próprios cartórios espalham, em geral, para organizações, para entidades bancárias, já se faz essa movimentação. Mas é claro que, por exemplo, um deles estava morto há 2 anos. Então, não era algo para demorar tanto assim. Claro que foi uma falha, mas quem votou também tem que ser muito, tem que ser muito responsabilizado. Precisa dizer o que aconteceu. Mas no universo de 6 mil e tanto, 2 assim, claro que precisa se fazer um pente fino geral. A eleição vai ser provavelmente no dia 7. Faz-se um pente fino geral. Busca-se saber quem está ali e quem não está. É claro que talvez dê um trabalho grande, mas vale a pena para tirar qualquer dúvida. Porque, na verdade, o que eu quero é transparência. Transparência na lista, transparência na eleição e verdade do sócio. Ele é que tem que dar o ok. Ele é que precisa dar o ok ou não. E se der o ok, tem que se aceitar. E se não der o ok, tem que se aceitar também. Acho que assim se faz uma democracia. E eu estou, de alguma forma, ansioso para que essa situação resolva, porque eu estou preocupado com o time de futebol profissional. Em passando, talvez dê mais tranquilidade. Em não passando, tem que se saber, porque todos vão perguntar, e aí, como é que a gente vai fazer se a gente não vai ter os caras? Vai ter que ter um plano B. A gestão Jorge Salgado tem que ter um plano B. Aliás, já deveria mostrar um plano B, e mostrou indiretamente, a partir do momento em que faz uma proposta ao Alex Teixeira, mesmo ele querendo voltar, um plano de marketing, mostra que tem confiança no seu plano de sócio-torcedor, tem condição de ir enxugando o elenco, ter um dinheiro extra. Eu acho que isso já foi um recado bacana, foi um recado legal. Mas vamos esperar, porque o trâmite agora é esse, e principalmente que essa situação se resolva para que o futebol possa soltar as suas amarras. Faltam 2 semanas para a gente definir o futuro do futebol do Vasco. Essa semana ainda como SAF, sem SAF, semana que vem também sem SAF, mas a partir do dia 7, no jogo com a Ponte Preta de Campinas, o Vasco já pode ser Vasco da Gama SAF, o que já mudaria o nível para muita gente. Eu sou um deles. Acho que não há solução. O modelo associativo é um modelo morto, é um modelo em que as pessoas não conseguem gerir e o Vasco não tem condição de dar a elas nenhuma garantia, 0 garantia. Esperar, pensar, ver o que vai ser, o que não vai ser, é ilusão, é utopia. Quem acredita, desculpe, acho que não vai se dar bem. Porém, a SAF é a solução? Hoje é. E pode ser bem gerida a solução sempre, porque você precisa de dinheiro. O Vasco precisa de dinheiro. O Vasco está quebrado. O Vasco tem que ter dinheiro para poder sobreviver. E a SAF está aí, e que os norte-americanos possam vir, ganhar muito dinheiro, que eles possam fazer lucro, que eles possam até não investir nesses 3 anos, que é coisa anti-normal. Eles têm que investir por contrato, mas que esse dinheiro sirva para outras situações, para fazer um grande time. Já ouvi de uma pessoa próxima a 777, que o objetivo deles é fazer um grande time já para 2023. Chegar chutando com o pé na porta, para trazer alegria ao torcedor do Vasco, que merece tanto. Porém, vírgula, vou para o meu pensamento vascaíno. A minha preocupação é quinta-feira ganhar o CRB. O que tiver que acontecer, que aconteça. Mas principalmente a eleição, o voto para o torcedor, que isso não seja maculado. Mas volto a afirmar, a minha preocupação é ganhar do CRB e ganhar da Chapecoense. Grande abraço a todos vocês, um ótimo dia, daqui a pouco eu estou no Bom Dia Gigante com Emerson Rocha ao vivo. Tchau.